E aí galera, hoje nós vamos falar sobre o transporte em grande quantidade. O transporte em grande quantidade é o fluxo de substâncias através da membrana. Esse fluxo de substância em grande quantidade, ele vai ocorrer por deformação da membrana. Como nós falamos, esse fluxo ele vai ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer através do processo chamado de endocitose, que seria a entrada de substâncias, e através do processo de exocitose, que seria a saída de substância. Esses processos ocorrerão pela deformação da membrana plasmática, como nós falamos, que pode permitir tanto a entrada quanto a saída de substâncias. O processo de endocitose ele pode ser dividido em dois tipos principais, a pinocitose e a fagocitose, enquanto que o processo de exocitose é a saída de substâncias da célula. Esse processo de exocitose ele também pode ser caracterizado como um mecanismo de secreção, quando a célula estiver produzindo proteínas para jogar para fora. Aqui nós temos, mostrando a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática ela vai ser sustentada, toda a estrutura dela, pelo citoesqueleto. O citoesqueleto ele ajuda a dar forma à célula e a sustentação da própria membrana plasmática. No processo de pinocitose, o que acontece? O citoesqueleto ele vai ser degradado em determinadas partes e ele é puxado. Quando você puxa o citoesqueleto, você também vai puxar quem? A membrana. No processo de pinocitose, como a pinocitose ela vai ser a entrada de substâncias fluidas, essa substância fluida escorre pela invaginação, que é isso aqui, tá? Ela vai escorrer pela invaginação e essa entrada aqui, o citoesqueleto vai sendo puxado, até formar uma vesícula que vai guardar a substância que foi pinocitada. Então, olha só aqui no processo. O processo de pinocitose vai ser a entrada das moléculas fluidas através da membrana. Como assim? O citoesqueleto ele vai sofrer a dobra, que é a invaginação. O citoesqueleto vai puxar a membrana plasmática, como nós mostramos anteriormente. Forma-se uma vesícula. A bicamada fosfolipídica se reestrutura e forma, então, a vesícula contendo a substância que foi pinocitada. Tá? Então, recapitulando aqui, vamos voltar, a membrana plasmática, o citoesqueleto, ele vai sofrer degradação puxando a membrana para dentro. Com isso, ocorre então a dobra da membrana, que vai ser a entrada dessa membrana, que vai formar o que a gente chama de invaginação da membrana. Tá? Essa invaginação, a substância fluida vai para dentro do processo, dentro da invaginação, e forma-se a reestruturação da membrana, formando a vesícula. No caso da fagocitose, o que vai acontecer no caso da fagocitose? A fagocitose, a membrana vai ser evaginada, ela vai ser projetada para fora. Essa projeção, como é que ela vai ser feita? Da mesma forma. Ao invés de você degradar o citoesqueleto vai ser adicionado microtúbulos na estrutura, projetando esse citoesqueleto para fora. Projetando o citoesqueleto para fora, você empurra também quem? A membrana. Então, olha só, você projetando o citoesqueleto, a membrana vai sendo projetada para fora. Essa projeção de membrana, a gente chama isso de quê? De pseudópode, que seria pseudópodes, que seria falsos pés. Porque protozoários de vida livre, como por exemplo a ameba, utilizam a mesma estrutura, essa projeção da membrana como mecanismo de deslocamento. Então aqui, voltando, a fagocitose é o processo de entrada de moléculas através da membrana por meio da emissão dos pseudópodes. Então você tem aqui a célula, um fagócito, por exemplo, ele vai projetando a membrana até envolver completamente a estrutura, forma o fagossomo, que é a vesícula, e essa estrutura vai ser degradada. Então, o que você tem aqui no caso da fagocitose? A fagocitose, você vai ter o quê? A projeção da membrana. Tá? Como? O citoesqueleto ele vai crescer empurrando a membrana para fora. Ok? A fagocitose
e a pinocitose, elas vão ter basicamente as mesmas etapas. O que diferencia uma da outra? O que diferencia a fagocitose da pinocitose é o mecanismo de entrada. Na pinocitose você tem a invaginação. Na fagocitose você tem a emissão de pseudópodes. Então vamos lá. Daqui para cá o mecanismo é o mesmo. Então a primeira coisa que vai acontecer é a partícula ela vai ser atraída por quimiotaxia e vai ser identificada pela célula. Assim que ela for identificada, a membrana, por intermédio do citoesqueleto, vai emitir a estrutura formando o que? Os pseudópodes. Aqui você tem as estruturas dos pseudópodes. Assim que o pseudópode envolver a estrutura, você vai ter o processo de fagocitose. Tá? Vai se formar uma vesícula, que é o fagossomo, e dentro você vai ter a partícula. No nosso exemplo, uma partícula bacteriana. Essa partícula bacteriana, o que vai acontecer com ela? Ela vai se fundir com quem? Com o lisossomo. Então, o lisossomo vai de encontro à partícula e você tem a fusão do lisossomo. A partir do momento em que o lisossomo se funde com o fagossomo, você tem um vacúolo digestivo. Nesse momento, as enzimas lisossomais vão ser ativadas, ok? E a partícula vai sendo degradada. Ela vai sendo degradada. Nesse vacúolo digestivo, as substâncias que puderem ser absorvidas, aproveitadas pela célula, elas vão sair de dentro do vacúolo digestivo e cair no citoplasma, ok? Então, assim que a digestão ocorrer, o que vai acontecer? A digestão das partículas, novamente mostrando o vacúolo digestivo, o que puder ser aproveitado vai ser jogado para o citoplasma, e o que não puder ser aproveitado vai formar o que nós chamamos de corpo residual. O que seria o corpo residual? Seria uma vesícula contendo o restante das enzimas lisossomais, já que não vão fazer mais nada, porque não tem mais nada para digerir, e o material que não pôde ser digerido. Então, o material que não foi digerido e o resto das enzimas vai ser jogado para fora da célula, agora pelo processo de exocitose. Então, a vesícula, na exocitose, o que a vesícula vai fazer? Ela vem, encosta da membrana plasmática, se funde a membrana plasmática, jogando os resíduos para fora. Tá? Então, recapitulando, identificação e fagocitose, formação do fagossomo, ligação do fagossomo com o lisossomo, formação do vacúolo digestivo e ativação das enzimas lisossomais, digestão das estruturas, material que pode ser reaproveitado será jogado para o citoplasma, material não digerido forma o corpo residual, que será eliminado pelo processo de exocitose. Tá? Aqui nós temos um macrófago, realmente, na microscopia eletrônica, ele emitindo os pseudópodes, tá? E fagocitando bactérias. Então, olha só como é que ele emite numa distância imensa. Tá? Assim, ele vai trazendo essas bactérias para próximas e depois ele termina o processo de fagocitose. Eu vou mostrar um videozinho aqui onde nós podemos observar melhor todo o processo de fagocitose. Então, olha só, aqui você está vendo uma ameba, ela está projetando os pseudópodes e envolvendo dois paramécios. Olha só, ela está envolvendo o paramécio, tá? Ela vai envolver os dois paramécios, você pode observar, o vacúolo digestivo, esse aqui é o fagossomo, os lisossomos vão se fundir. Pronto. No momento em que o lisossomo se funde com o fagossomo, os paramécios ficam desesperados, porque as enzimas estão digerindo os paramécios, tá? As substâncias que podem ser aproveitadas vão ser reaproveitadas pela ameba e o que não, posteriormente, será exocitado. Tá? Então, mostrando aqui novamente, tá? Rapidinho aqui, ó, emitindo os pseudópodes, envolvendo a partícula a ser fagocitada. Ó, formou o fagossomo, formou outro fagossomo, eles se juntam, as enzimas lisossomais estão aqui, ó, tum. A hora que elas se fundem com a estrutura, rapidamente elas são ativadas e a digestão começa. Então o paramécio que está aqui dentro está desesperado, porque ele está sendo digerido.
tá? As estruturas estão sendo digeridas e o que pode ser reaproveitado, a célula vai reaproveitar, e o que não será depois descartado pela célula. Então, em resumo, o que nós temos? Transporte em grande quantidade. Nós vamos ter a exostose, que vai ser o quê? Substâncias, vai vir uma vesícula, chamada vesícula exocítica, ela vai se fundir com a membrana plasmática e vai jogar para fora a substância. Então, saída de substância, exostose. A endocitose, que é a entrada de substâncias, ela vai ser dividida em pinocitose e fagocitose. A pinocitose é a entrada de substâncias em solução, ou seja, em estruturas fluidas. O que vai acontecer? A vesícula ela vai formar, na verdade, uma invaginação, que é uma dobra da membrana. Por quê? Porque o citoesqueleto está sendo puxado para baixo e dobra uma membrana para dentro. A substância fluida cai nessa canaleta, nessa invaginação, e o processo continua até formar a vesícula pinocítica ou pinossomo. No caso da fagocitose, o citoesqueleto vai projetar a membrana para fora, formando o que nós chamamos de pseudópodes. Os pseudópodes vão envolver a partícula, atraindo e puxando a estrutura para dentro, formando a vesícula fagocítica ou fagossol. Então, a pinocitose, entrada de solução, a fagocitose, entrada de substâncias, né? Ela pode ser tanto em solução quanto substâncias sólidas. Tá? Bom, muito obrigado. Eu espero que essa videoaula tenha auxiliado vocês a tirar suas dúvidas. Tá? E qualquer coisa é só nos procurar no blog. Muito obrigado.